Pessoal, boa noite para vocês. Então, hoje é o nosso culto de quarta-feira, dia 15 de abril. Nós vamos então retomar a nossa pregação. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família. Vamos fazer uma oração para nós começarmos. Se você puder, pegue a sua Bíblia, por favor, no capítulo 19 de Mateus. Nós vamos lá no finalzinho do capítulo 19 e no capítulo 20, o começo do capítulo 20, tá bom? Vamos fazer uma oração então. Senhor, nós oramos a Ti, te agradecendo por tudo, pela Tua fidelidade, pela Tua bondade. Pedimos que o Espírito Santo fale conosco por meio dessa palavra. Pedimos que o Senhor aumente a nossa fé, coloque graça no nosso coração, nos dê bom ânimo, Senhor Deus, nesses dias. Permita, Senhor Deus, que as coisas venham voltar ao normal, para que assim, ó Deus, todos nós possamos continuar vivendo. Ajude-nos a trazer à nossa memória aquilo que nos traz esperança. Nós já te agradecemos pelas suas misericórdias que se renovam a cada manhã. Obrigado porque o Senhor nos livra de muitas, ó Deus, tribulações. E nós sabemos que mais uma vez o Senhor vai entrar em cena sim, porque o Senhor é Deus forte, Deus poderoso, Deus que nos dá vitória. Estende a tua mão, fortalece, Senhor Deus, o teu povo, a tua igreja, e que, ó Deus, por meio da tua palavra, a nossa fé possa crescer. Sustenta-nos, ó Deus, contra todas as artimanhas, as batalhas espirituais, emocionais, as batalhas financeiras, ó Deus, em nome de Jesus. Dai-nos a graça da tua santa paz. Nada acontece sem que o Senhor permita. O Senhor tem tudo nas tuas mãos e nós te glorificamos por isso. Muito obrigado. Que a nossa fé seja prática, seja colocada em prática e não só teórica. Obrigado. Essa é a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Amém? Então, hoje nós vamos aqui para o capítulo 19. Quero relembrar que na quarta passada nós falamos sobre o jovem rico. E é interessante que esse rapaz não tem nome, né? Assim, ele tem nome, mas a Bíblia não citou o nome dele. Ele é classificado como jovem rico. E no povo de Israel, nos judeus, eles têm um grande apreço pelo nome que é dado para as pessoas. Inclusive os pais, quando um filho nasce, eles dão um nome que é meio que profético, no sentido de que eles querem que o filho seja aquilo que eles estão ali, de fato, colocando o nome. O nome, então, é uma profecia sobre o caráter, sobre o futuro, né? Assim eles acreditavam. E o fato, então, desse jovem ser conhecido como jovem rico já classificava ele como sendo um homem amante de dinheiro, amante de riquezas, né? E isso é uma coisa muito ruim. Nós vimos, então, na quarta passada que ele não quis seguir a Jesus porque, de fato, as riquezas tinham um valor inestimável para ele, as riquezas materiais. E Jesus, então, ficou em segundo plano, e a gente sabe, como diz Mateus 6,24, que não tem como servir a dois senhores, ou serve a Deus ou serve ao dinheiro. Depois, então, desta passagem, né, entrando aqui no capítulo 19, no versículo de número 27, Pedro, então, depois de ter visto toda aquela situação, aquele jovem, o jovem falou que cumpriu os mandamentos, que era um homem bom e tudo mais. Então, assim, o cara fazia tudo de bom. O jovem rico é o pai das pessoas que dizem: eu cuido da minha família, pago as minhas contas, faço tudo certo, não preciso de Deus, não preciso de igreja, né? O jovem rico é o pai dessas pessoas. E aí, quando Jesus disse: falta uma coisa, vende o que você tem e me segue, né? Ele ficou triste e foi embora. Aí os discípulos perguntaram: mas então quem é que pode ser salvo? Jesus disse: o que é impossível para os homens é possível para Deus. Deus regenera um coração de uma pessoa que ama o dinheiro e faz com que ela se converta e ame ao Senhor acima de tudo. Quantas pessoas a gente não conhece que amavam, por exemplo, mais o dinheiro do que qualquer coisa e se converteram a Jesus, converteram e de fato amam a Deus hoje em dia mais do que tudo. Pessoas que amavam o sexo mais do que tudo, pessoas que amavam os prazeres da vida como bebidas, drogas ou outras coisas, né?
como a própria comida em si, mais do que tudo, e se converteram ao Senhor e mudaram. Aí, então, Pedro, né, ele entra e ele diz assim ao Senhor: Senhor, nós deixamos tudo para te seguir, né? Verso 27. Então lhes falou Pedro: eis que nós deixamos tudo para te seguir. O que será, pois, de nós? Aqui me parece que Pedro tem uma visão um pouco mercantilista, né? Um pouco comercial, que é: Senhor, esse rapaz não quis deixar o dinheiro para te seguir e foi embora. E nós deixamos tudo. O que é que nós vamos ganhar com isso? Me parece que Pedro ainda não tinha a visão de que seguir a Jesus já é a maior coisa que existe, já é o maior benefício, já é a maior grandeza, já é a maior dádiva que nós podemos receber. Mas o próprio Senhor Jesus, ele traz uma resposta aos discípulos, mostrando que existem sim coisas que as pessoas que o seguem ganham. Mas nós não seguimos Jesus para ganhar coisas, porque o nosso maior ganho é a própria presença do Senhor, né? E em outro momento Pedro falou sobre isso. Ali em João capítulo 6, quando as pessoas estavam deixando Jesus, indo embora, porque Jesus disse que não ia multiplicar mais pão e peixe, Pedro disse: Senhor, para onde nós iremos? Nós não vamos em lugar nenhum, porque só o Senhor tem palavras de vida eterna. Ali naquele momento, Pedro expressa então uma visão, uma imagem, de fato então, de que seguir a Jesus é pelo que ele é, pela palavra dele, é pela pessoa dele. Jesus responde então no verso 28 assim: em verdade vos digo que vós, os que me seguis, quando na regeneração do Filho do Homem, quando então o Filho do Homem subir aos céus, né? Quando o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vocês os assentarão em 12 tronos para julgar as tribos de Israel. Então aqui a gente vê que o próprio Senhor Jesus, então, ele fala sobre esses 12 tronos, né, ao qual vão ser colocados 12 apóstolos para julgar Israel, né? Algumas pessoas podem fazer a comparação com o texto de Apocalipse que fala dos 24 tronos, né, que no caso seria as 12 tribos de Judá e mais os 12 apóstolos, e que aqui Jesus está então afirmando que seriam os 12 apóstolos, né? Bom, o mais importante é nós entendermos que Jesus é tudo para nós. Jesus, ele é o que sacia a nossa alma. Nós temos que nos deleitar em Jesus e não fazer as coisas buscando recompensa. Eu vejo muitas pessoas preocupadas com questões envolvendo, como é que eu posso dizer? Recompensa depois da morte, né? Galardão. E tem muitas polêmicas vazias com relação a galardão, no sentido de que se uma pessoa fez muito para Deus, ela vai ter o que a mais no céu daquele que não fez nada. Se a pessoa ela se converteu quando era criança, pregou o evangelho, andou nos caminhos de Deus, lutou contra o pecado e tudo mais, e comparado com outra pessoa que se converteu no leito de morte, essa pessoa que se converteu cedo, ela vai ter alguma coisa a mais do que a outra? Me parece muito vazio essa discussão e parece uma discussão muito dentro dos padrões humanos. E a gente precisa se lembrar que nós estamos falando de Deus, e Deus tem o seu padrão muito mais elevado do que o nosso, que não é um padrão mercantil, um padrão classificado dentro de questões comerciais, de bônus, de lucro, de recompensas no sentido de por meritocracia. Então isso não existe no reino do Senhor. O verso 29 diz: e todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filho, ou campos, por minha causa, receberá muitas vezes mais nessa vida e herdará o reino dos céus. Então, é impossível Deus dar mais do que ele já é. O texto de fato diz que Deus vai abençoar a nossa vida aqui na terra. Agora, como ele disse, você de fato
deixou tudo, né? Amou a Deus mais do que a sua própria família, seus irmãos, sua mulher, sei lá o que e tal, como está dizendo aqui, você vai receber algo aqui nessa terra, não é? Agora, o que seria esse algo? Se você olhar por essa visão materialista, você vai pensar que é dinheiro, que é prosperidade, você vai entrar na linha da pregação da prosperidade, que é receber dinheiro. Mas o texto não está indicando nada sobre isso, está dizendo que nessa terra nós vamos receber 100 vezes mais. Agora pensa comigo, andar com Jesus, ter a paz de Jesus, ter a alegria de Jesus, ter a sabedoria de Jesus à nossa disposição, ter o Espírito Santo, isso já não é você viver 100 vezes melhor nessa vida do que qualquer outra pessoa que vive no escuro espiritual, que vive sendo espiritualmente atacado e não sabe de onde vem, nem para onde vai. Pessoas que são cegos guiando outros cegos, pessoas guiadas por pessoas cegas, pessoas que então elas não têm a certeza da vida eterna, do que vai acontecer depois da morte. Então, Jesus Cristo e todas as suas dádivas, elas são o que nós temos de melhor. Se a gente olhar, por exemplo, para a vida do apóstolo Paulo, ele viveu uma vida 100 vezes melhor do que uma pessoa qualquer nessa terra, pelo fato dele ter conhecido o Senhor, a grandeza das revelações do Senhor. Então não olhe para esse texto só pensando que o Senhor vai lhe dar dinheiro a mais, né? Mas como o texto diz, você vai ter coisas a mais, alguns textos dizem 100 vezes mais e ainda a vida eterna. O que importa mais ainda do que ter essas coisas aqui na vida é a vida eterna. E ter nessa vida a paz, a alegria, a graça, o amor, a certeza, a confiança no momento do caos, como você poder olhar agora para Salmo 34, versículo 17, que diz: o Senhor livra os justos das tuas muitas aflições. Isso é uma dádiva, você tem um presente maravilhoso então nas suas mãos, né? E isso é o que o Senhor está te dando. Você está recebendo então, por exemplo, a armadura espiritual, para você lutar espiritualmente e entender que a sua luta não é contra carne nem sangue, são contra os principados e as potestades. Então, você direcionar suas lutas para o lugar certo, isso é o quê? Um presente de Deus. Então, é você viver, é você receber 100 vezes mais, você receber muitas vezes mais aqui nessa terra. Agora, pastor, então não tem falando, não é dinheiro? O texto não está falando sobre isso. Agora, algumas pessoas recebem o dom para serem ricas, para terem prosperidade, não é verdade? No ministério de Jesus, ele foi ajudado por mulheres ricas. No ministério dos apóstolos, foram ajudados por pessoas que tinham posses também. Então, sim, mas você tem que olhar muito mais pelo lado espiritual do que Deus te oferece enquanto você está vivo. Então, se você se converteu quando você era criança, o que você recebe de Deus, o entendimento sobre a vida, a cosmovisão cristã, que te leva a enxergar a vida de uma forma abençoada, que te livra de problemas, porque você tem a sabedoria espiritual do alto, como diz o apóstolo Tiago, Então você já está recebendo 100 vezes mais. Você já está vivendo uma vida muito melhor. Se você entende o casamento segundo a ótica de Deus, você então já está vivendo 100 vezes mais do que alguém que casa no escuro e não sabe como proceder. E os índices de divórcio são altíssimos, Então, essa palavra de Jesus ela é muito forte. O verso 30 diz assim: porém, muitos primeiros serão os últimos e muitos últimos serão os primeiros. Aqui não há uma correlação entre a posição na terra e a posição celestial, a não ser uma correlação negativa em determinados casos. Do mesmo modo, não há uma ligação casual entre a quantidade de trabalho terreno e o tamanho de recompensa no céu. O que eu acabei de falar, a quantidade de trabalho que você tem nessa terra, se você se converteu, igual eu fui para a igreja com 15 anos, E o que acontece? Se uma pessoa foi só igual o ladrão da cruz, o ladrão estava lá sendo crucificado porque roubou, ladrão a vida inteira.
ele arrependeu e Jesus disse: ainda hoje tu estarás comigo no paraíso. Não há uma correlação de que eu vou receber mais do que esse ladrão, certo? Isso é uma ideia que vai ser quebrada aqui no capítulo 20 de Mateus. Então é muito importante a gente entender isso, que muitos últimos serão os primeiros e muitos primeiros serão os últimos. Muitos daqueles que são os primeiros, então, eles vão começar a exigir recompensas, achar que merecem mais. Eles vão entrar, então, nessa meritocracia das obras e vão esquecer que é pela graça. Tudo é pela graça. Não é? O favor de Deus é pela graça. A salvação é pela graça. Foi pela graça que Ele te salvou mais cedo. Isso é bom para você. Graças a Deus que você foi salvo quando você era jovem, era criança, estava na meia-idade. Isso é muito melhor do que alguém conhecer o Senhor quando já está velho ou quando está no leito de morte. Né? Tem gente que acha que é melhor viver a vida no pecado e no leito de morte, não é, ser salvo. Isso é um grande engano, porque a verdade é que Deus nos disponibilizou princípios de como viver essa vida de uma forma abençoada e feliz. Então isso é maravilhoso, é um privilégio, por exemplo, pregar o evangelho, o privilégio que os anjos queriam, mas Deus deu para nós. Né? Então se você tem vida, né? Se Deus te deu a salvação, você foi regenerado na sua alma e pode pregar o evangelho, você está recebendo 100 vezes mais nessa vida. Então que Deus possa mostrar ao seu coração, abrir a sua visão hoje, que às vezes você não tem entendido que ser o último, no sentido de que você às vezes se acha o pequeno, o menor, você se considera incapaz, mas você faz na medida da sua capacidade. Você é o último que está virando o primeiro, simplesmente porque você não se ensoberbeceu, você não acha que está ganhando alguma coisa pelo seu mérito, você entendeu que é pela graça de Jesus. Você entendeu que é igual Moisés falou: Senhor, eu não posso, eu não sei falar. Mas Deus diz: vai porque eu sou contigo, o eu sou está indo com você. Então é para a glória de Deus. Ali as pragas que caíram no Egito foi para a glória de Deus. Jeremias com 8 anos: Senhor, eu sou um menino, vai porque eu sou contigo, a palavra que você falar vai se cumprir. É para a glória de Deus. Entende? Então, se fosse um cara já preparado, pronto, cheio de traquejo, não dá. É por isso que Deus, o que? Ele quebra as pessoas como um vaso de barro é quebrado e é refeito, como diz em Jeremias 18, para que nós possamos ser moldados segundo a imagem de Deus, para caber dentro de nós a essência da glória do Senhor. Isso é maravilhoso, então. Então, os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Muita gente não entende isso. Tem até uma passagem de um homem que Jesus foi jantar, almoçar na casa dele, e quando Jesus chegou, o cara recebeu ele, mas nem deu água para ele lavar os pés, não beijou o rosto dele, que era o costume naquela época, né? Não deu água para lavar as mãos, nada. Aí eles estavam lá comendo, entrou uma mulher, o texto diz que ela era uma prostituta, e ela o quê? E ela beijava os pés de Jesus sem parar e chorava aos pés dele sem parar. E aí as pessoas começaram a julgar Jesus, dizer: se esse homem fosse profeta, ia saber que ela era prostituta e nunca ia deixar ela tocar nele. Mas aí Jesus disse assim, Jesus, sabendo o pensamento deles, disse assim: deixa eu fazer uma pergunta a vocês. Vocês acham que tem duas pessoas me devendo, uma me deve 50 dracmas, outra me deve 500. Se eu perdoar as duas, quem é que vai ficar mais grato? Todo mundo respondeu: uai, o que o Senhor perdoou 500, claro, né? E aí Jesus diz: pois é, vocês não conseguem entender, mas essa mulher, ela foi muito perdoada, por isso que ela ama muito. Ela é o quê? Ela é a das últimas, mas que se tornou o quê? Uma das primeiras, entende? E vocês são o quê? São os primeiros que estão se tornando os últimos, porque se gabam do conhecimento intelectual, porque fazem coisas espirituais para aparecer para as pessoas, né? Como os fariseus lá faziam, lá Jesus estava falando contra os fariseus mesmo, fazem coisas então só para se mostrarem, não fazem para a minha glória, né? Então é por isso. Então nós precisamos compreender isso, que a matemática do reino dos céus é diferente da nossa, né?
Então, no reino do céu, 2 mais 2 não é 4. Né? No reino do céu, graça mais arrependimento é o que? É te colocar em primeiro lugar. Então isso é maravilhoso. Deus é fiel. Deus é grande demais. Essa passagem ela é linda, ela é maravilhosa. Eu amo esse texto. Espero que você ame ele e que ele fale ao seu coração. No capítulo 20, Jesus conta uma parábola. E olha como ele quebra então toda essa ideia mercantil de pensar sobre Deus, de pensar sobre o céu, de pensar sobre as coisas espirituais. Verso 1. Porque o reino dos céus é semelhante ao dono de uma casa que saiu de madrugada para assalariar trabalhadores para a sua vinha. Eu vou lendo e explicando. Esse homem que saiu, né, de noite para assalariar pessoas, né, para trabalhar na vinha, representa Deus. Deus é o dono da vinha. Né? E ele saiu então para assalariar pessoas, ele saiu para chamar pessoas, para salvar pessoas, para que elas cuidem da vinha, que representa o reino dos céus na terra. Então, Deus, ele chama pessoas para trabalharem para ele, né, no serviço espiritual. É isso que a parábola está dizendo a princípio aqui. Verso 2. E tendo ajustado com os trabalhadores o valor de 1 denário por dia, os mandou para a vinha. Então ele foi cedinho, de madrugada, combinou. Vocês vão trabalhar o dia inteiro e vão ganhar 1 denário, que era o valor de um dia de trabalho mesmo. Era o que valia, certo? Verso 3. Saindo pela 3ª hora, viu na praça outros que estavam desocupados e disse-lhes: Ide-vos também para vir, eu vos darei o que for justo. Então, ele saiu mais tarde, isso era costume. Nessa época aqui em Israel, os trabalhadores eles iam tudo para a praça, e ficavam na praça, e os homens importantes, eles faziam o quê? Eles iam até a praça e contratavam o número de trabalhadores que eles precisavam. Era um trabalho ali por dia, né? Que eles iam contratando. Então, na 3ª hora, então, tipo lá, vamos botar lá 9 horas da manhã, de novo, Deus saiu, foi lá e chamou pessoas. Ó, vamos lá trabalhar e eu vou pagar para vocês o que for justo. Verso número 5. Tendo saído outra vez, então mais tarde ainda, né? Perto da hora 6ª e da 9ª, então saindo mais tarde, vamos botar aí meio-dia, certo? Ele foi e chamou mais trabalhadores que estavam desocupados na praça e lhes perguntou: por que estão desocupados o dia todo? Respondeu: porque ninguém nos contratou. Então lhes disse: venho trabalhar na vinha. Esses caras aqui, ser pego meio-dia na praça, é sinal de vagabundagem, não é? É sinal de alguém que não merece nada. E o dono da vinha foi lá e chamou esses caras. Então, o que Deus faz é isso. Deus chama pessoas que eu e você não chamaríamos. Deus, ele confia a salvação e o trabalho do evangelho a pessoas que eu e você não confiaríamos. Deus, ele perdoa pessoas que eu e você achamos que ele não deveria perdoar. Certo? Essa é a questão aqui que é trabalhada. Então, se a gente for olhar de uma forma racional, parece até injusto, porque ele está chamando pessoas que estão trabalhando em horários diferentes, né? Tem gente que está trabalhando desde cedinho, outros trabalhando a partir ali das 9, outros meio-dia, né? E a gente vai ver que no final aqui todo mundo vai receber o mesmo tanto, vai receber o mesmo salário. Isso parece o quê? Para nós, racionalmente, parece injusto. Só que Deus não pensa com a nossa cabeça. E nós precisamos entender hoje que nós devemos mudar a nossa cabeça para nós pensarmos com a cabeça de Deus. Porque nós temos tentado fazer Deus se dobrar os nossos pensamentos. Mas nós devemos nos dobrar os pensamentos de Deus. Isaías 55, lá no versículo 8 e 9, diz que os pensamentos de Deus são maiores do que os nossos. O fato de Deus fazer isso e ter essa forma de lidar com os seres humanos tem um propósito infinitamente maior do que o que a gente pode imaginar nesse momento. A gente pode conjecturar um monte de coisas, mas o que a gente percebe é que a graça de Deus é que faz Deus ser assim. E Deus, ele é justo nisso.
Eu e você não podemos dizer que Deus é injusto porque Ele está fazendo isso, porque olha o que o texto vai dizer, verso 7, respondeu-lhes, ninguém nos chamou. Verso 8, ao cair da tarde, disse o Senhor da vinha ao seu administrador, chame os trabalhadores e pague o salário. Então, na hora de pagar o salário, no final do dia, começou então pelos que Ele chamou por último, para aqueles que Ele chamou lá depois do almoço, e indo até os primeiros. Vindo os da hora 1/10, chegando então os que trabalharam menos tempo, recebeu cada um deles 1 denário, o valor do trabalho de um dia inteiro. Então, verso 10, ao chegarem os primeiros, pensaram que receberiam mais, porém também estes receberam 1 denário cada um. Mas tendo recebido, começaram a murmurar contra Deus. Começaram a murmurar contra Deus, achando injusta aquela situação, dizendo, estes últimos trabalharam apenas 1 hora, contudo o Senhor deu para eles o mesmo tanto, mas nós ficamos aqui e suportamos o calor e a fadiga. Essa é a visão errada. Trabalhar na vinha de Deus não é o lugar que eu tenho que olhar que me deu fadiga e canseira e que eu fiquei no sol. Eu tenho que olhar com gratidão por Deus ter me escolhido. Como Charles Spurgeon, o pregador do passado, disse, se você é um pregador e alguém te chamar para ser rei sobre algum país ou primeiro-ministro, não aceite, porque você já está na posição mais privilegiada do mundo. Esses trabalhadores que foram chamados de manhã, o fato deles passarem o dia inteiro cuidando da vinha, do reino de Deus, da coisa que é mais preciosa nessa terra, que é o reino de Deus, o evangelho, eles deveriam ser gratos por isso. Mas eles estão reclamando que trabalharam, então eles estão trabalhando só por recompensa. Então, servir a Deus só por recompensa é pecado. Se você está se aproximando de Deus, se aproximando da igreja, só para receber alguma coisa, isso é pecado. Eu não estou te dizendo que nós não temos algum tipo de ambição espiritual ou humana, mas a questão é que se a sua ambição, se você não tiver amor, deleite em Jesus, se você não tiver esse desejo de passar tempo com Jesus, ficar perto dele, amar ele pelo que ele é, sabe, gostar da Bíblia, amar as coisas espirituais, você só vai se aproximar pelas recompensas e você vai ficar frustrado, porque Deus, ele abençoa as pessoas não é por causa de recompensa, é pela graça. Deus ama quem se aproxima dele para passar tempo com ele. Entra no quarto e fecha a porta e ora em secreto. É se deleitar na presença do Senhor, como faziam os salmistas, como Davi cantando ao Senhor. Era uma alegria participar então daqueles cânticos. Não era uma tortura. Tem gente que acha uma tortura. Louvar a Deus, cantar hinos ao Senhor, orar, não é uma tortura, é uma alegria, é um prazer. Verso 13, mas o proprietário respondeu e disse-lhes, amigo, não te faço nenhuma injustiça, eu não te paguei o que combinei? Pagou, e é verdade, o Senhor pagou. Toma o que é teu e vai, pois quero dar ao que trabalhou por último o mesmo tanto que dei para ti. Porventura não me é lícito fazer o que eu quero com o que é meu? Olha Deus dizendo, eu é que mando nas coisas, eu é que sou o Senhor da glória, eu faço o que eu quero, dou ordem onde eu quero, dou palavra, tiro palavra, faço o que eu quiser. E quem é você que quer me aconselhar? Romanos 9, quem somos nós, feitos do barro, querendo aconselhar Deus, querendo travar discussão com Deus? Olha que coisa! Então o Senhor está dizendo, eu faço o que eu quero, meu filho. Aos teus olhos podem parecer maus, e isso é verdade. Tem coisa que para nós parece mal, mas Deus sabe o que está fazendo. Confia em Deus. Para de questionar Deus. Para de querer travar uma batalha contra Deus. Deus está conosco, Ele é o nosso Pai, é o nosso aliado. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Você não está lutando contra o Senhor. Coloca isso na sua cabeça de uma vez por todas. Verso de número 15, do capítulo 20. Porventura não me é lícito fazer o que eu quero com o que é meu? Ou são maus aos teus? Ou são maus
aos teus olhos porque eu sou bom, ou você está se incomodando por eu ser bom. Olha o que Deus está dizendo. Meus irmãos, que Deus nos livre da gente ficar incomodado por Deus ter sido bom com alguém. Que Deus nos livre do nosso coração sentir inveja por Deus ter abençoado alguém. Que Deus nos livre de nós sentirmos ciúmes por Deus ter salvado alguém, capacitado alguém, ter dado dons a alguém, ter feito maravilhas na vida de alguém, libertado a família de alguém. Que Deus nos livre e que a gente possa o quê? Se alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. Que essa seja a motivação do nosso coração. Verso 16, assim, aí novamente, o mesmo texto do final do capítulo 19, assim os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos, porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Então, entenda uma coisa, Deus, Ele quer que nós, né, pensemos como Ele pensa. Se ele perdoou alguém, salvou, se alegre com aquilo. Se Deus simplesmente permitiu que o juízo dele caísse sobre alguém, aceite aquilo. Então não tente dizer que você é mais justo do que Deus ou que você é mais coerente do que Deus, porque você e eu não somos. Não somos mesmo. Então nós temos lições aqui que nós aprendemos nesse texto, capítulo 20. A primeira é, nós não devemos subestimar os nossos méritos. Servir a Cristo apenas em funções de benefícios temporais e eternos é perder as melhores bênçãos que Ele tem para nós. Então não sirva a Deus, né, só pelo que Ele pode te dar, e não superestime os seus méritos, porque Deus não está olhando demais para pessoas que querem ser reconhecidas pelos méritos. Deus está olhando por aqueles que entendem que é pela graça. É pela graça. Não é pela minha moralidade. Lembra do jovem rico? Não adiantava ele falar que fazia tudo certinho. Isso não trouxe salvação para ele, não. Ele foi embora sem salvação. A salvação foi na casa de Zaqueu, que disse, eu sou ladrão, roubei, vou devolver e pagar 4 vezes mais o que eu roubei. Jesus disse, a salvação entrou nessa casa. Aí sim, nós estamos entendendo que a ótica de Deus, que não é por mérito, é pela graça. A graça de Deus nos leva, então, a essa forma de pensar. Segunda coisa que a gente pode aprender aqui com esse texto é, não devemos nutrir orgulho. Aqueles que aos seus olhos ou aos olhos de outros parecem estar em primeiro lugar, podem ser os últimos. Então, não mantenha o teu coração orgulhoso. Eu e você não sabemos a posição das pessoas, não sabemos se é primeiro ou último, não sabemos. Então, fique tranquilo, seja humilde. A Bíblia diz que Deus exalta os humildes. Não tente ter resposta para tudo, não tente julgar todo mundo achando que você sabe tudinho que está acontecendo, porque não sabe. Então, seja humilde. Terceira coisa, não devemos focar nossa atenção nos outros para compararmos resultados. Né? Aqui houve uma comparação de resultado. Quem começou a trabalhar mais cedo está comparando. Ah, mas eu estou ganhando o mesmo tanto? Não faça isso, não compare resultados. A palavra de Deus nos ensina a não julgar nada antes do tempo. Né? A gente não sabe por que aconteceu isso. Então, antes do tempo determinado, a gente nem sabe qual é o tempo determinado, não julgue, espere. Nós vemos apenas o trabalho e o trabalhador, mas Deus vê o coração e a motivação. Aqui a gente está vendo os trabalhadores, então, não é verdade? E o trabalho que eles estão fazendo e quanto tempo que cada um trabalhou. Mas só Deus sabe o coração e a motivação. Então não julgue, não ache que você está sendo mais honesto do que Deus, porque Deus é quem sabe. E por fim, por último, não devemos nutrir nenhum sentimento de ressentimento ou injustiça. Aqui esses homens que começaram a trabalhar mais cedo ficaram ressentidos, se sentindo injustiçados. Não alimente isso, perdoe no seu coração. Se você não consegue entender às vezes o porquê Deus faz tais coisas, entre em oração e diga, Senhor, eu não entendo, mas eu entrego nas tuas mãos, me ajude a não julgar, a não deixar o meu coração ser preso pela amargura. Por quê?
porque a bondade do dono não os levou ao arrependimento, mas revelou o verdadeiro caráter do coração deles, que era o egoísmo. Então, o fato do dono ter sido bom e chamados que começaram a trabalhar por último para receber o salário primeiro, foi para revelar o coração dos que foram chamados primeiro. Olha como isso é forte. Então, os caras começaram a trabalhar meio-dia, quando terminou o turno, eles foram os primeiros a receber. Quando eles receberam um denário, os outros o coração já se revelou. Começou a murmurar, uai, mas vai pagar o mesmo tanto para todo mundo? Que injustiça, sei lá o quê. Revelou o egoísmo. Deus, às vezes, permite coisas acontecerem na nossa vida que parecem injustas, justamente para o quê? Para que o nosso coração se revele. Para a gente ver se o nosso coração o quê? É egoísta, para ver se o nosso caráter está deturpado, para ver se o nosso caráter está só em busca de recompensas. Se a gente deixou de amar a Jesus com pureza, como as crianças amavam a Jesus e iam até Jesus com pureza, confiança e se entregavam. Então nós somos chamados para isso, para essa entrega, para sermos puros de coração. Eu termino essa palavra aqui agora com isso. Nós precisamos ser puros de coração. Eu quero fazer uma oração para que Deus nos dê essa pureza, nos dê essa graça e que Ele nos dê vontade de estar perto dEle. Nós queremos nos deleitar em Jesus, como diz John Piper, né? Se deleitar em Jesus, se regozijar em estar na presença dEle, quando está lendo, fazendo a devocional, lendo a Bíblia, aprendendo, ter alegria, sentir prazer naquilo, sentir muita felicidade. Isso é maravilhoso. Essa é a nossa oração. Vamos orar. Feche os seus olhos e ore comigo. Senhor nosso Deus, eu oro em nome de Jesus e te peço, dá ao nosso coração esse desejo de deleite pela sua presença. Nós queremos amar estar na sua presença, nós queremos sentir a sua presença, nós queremos, ó Deus, de fato amar a sua palavra, queremos amar, ó Deus, a oração, amar, ó Deus, a igreja, o culto, os louvores, amar os sacramentos. Nós queremos, ó Deus, nos deleitar e estar na vinha, e não ficar olhando para o sol que bate na vinha, mas nos deleitar por poder estar lá. É um privilégio poder estar na sua presença, poder estar na igreja, poder ter sido chamado pelo Senhor mais novo. É um privilégio, Senhor Deus, poder ter te conhecido, ter a Bíblia nas mãos. Obrigado, Jesus. Põe pureza no nosso coração, tira essa mercantilidade dentro de nós, essa forma objetificada de olhar para o Senhor, de somente olhar para Deus como ação e reação, trabalho e recompensa. O Senhor é muito mais do que isso. Nos ajude, Senhor Deus, a desfrutar de Ti, de desfrutar da Tua presença. Nós já te agradecemos pela graça da salvação, pela graça da sabedoria, pela graça do amor, pela graça da paz, pela graça da alegria. Ó Deus, obrigado pela graça de todos os dons que o Senhor tem dado a cada um de nós. Então, purifica o nosso coração, que o nosso coração seja como o de uma criança que se entrega, que confia. Não nos deixe ser como o jovem rico que achava que fazia tudo certo, mas depois foi embora sem a salvação. Nos ajude a ser como aquela mulher que chorou aos teus pés e que enxugou, ó Deus, as lágrimas com o cabelo. E aquela mulher que foi muito perdoada, o Senhor disse, ela foi muito perdoada, por isso que ela me ama muito. Nos ajude a te amar, Senhor, que a nossa relação contigo não seja uma relação de comércio. Jesus, quando ele entrou dentro do templo, ele viu os cambistas, ele chutou tudo, fez um chicote, saiu derrubando as mesas e disse: a casa do meu Pai é lugar de oração, de intimidade, de comunhão, de ficar perto, não lugar de bagunça, não lugar de mercantilidade. Ó Deus, abençoa as nossas vidas, que quando a gente entrar em oração não seja, Senhor Deus, para mercadejar nada, mas que seja para adorar, para glorificar. Obrigado. Nós te agradecemos por tudo e oramos encerrando aqui em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, a sua família, abençoe o restante da sua semana. Que Deus abençoe para que acabe logo esse período, a gente possa voltar a se reunir como igreja. Que Deus abençoe o seu trabalho, que Deus abençoe as nossas casas, que não falte nada. Vamos ajudar uns aos outros. Abençoe aqui a igreja, tem as contas aí embaixo.
faça sua oferta, contribua mensalmente, ajuda-nos a continuar de pé. Amém? Que o Senhor te abençoe, uma ótima noite para você. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja sobre mim e você, no nome de Jesus. Amém? Estamos juntos. Deus abençoe.